A atual redação de uma das leis usadas pela juíza Bárbara de Lima Izep para condenar em 2025 o humorista Léo Lins a mais de 8 anos de prisão por falas proferidas durante um show de stand-up foi aprovada no Congresso Nacional com manifestações favoráveis de esquerda, centrão e bolsonarismo, embora parlamentares e ativistas ligados à família Bolsonaro estejam atribuindo nas redes sociais a responsabilidade exclusivamente esquerdistas ao criticarem a condenação. Trata-se da lei blá 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 de 1989, que é a lei do crime racial, atualizada pela lei 14.532 de 2023, oriunda do projeto de lei 1749 de 2015, que, durante sua tramitação, virou o PL 4.566 de 2021. O referido projeto de lei é a autoria dos então deputados federais Tia Heron, do Republicanos, e Bebeto, do PSB. Vamos começar então. Tem a lei sobre crimes raciais. Essa lei foi alvo de um projeto para alterá-la de 2015. Esse projeto é da Tia Heron. Esse projeto foi em 2021 alterado. E ele foi votado no Congresso Nacional durante o governo Bolsonaro. Vamos lá. Prossegue. O relator do texto na Câmara foi o deputado federal Antônio Brito, do PSD da Bahia. No Senado Federal, o relator foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Foram realizadas 3 etapas para a conclusão das alterações. 1. Em 30 de novembro de 21, a Câmara aprovou uma atualização da lei original de 89 e encaminhou o texto para o Senado, que, 2, acrescentou dispositivos e aprovou em 18 de maio de 22 uma versão atualizada da mesma lei. Então, foi aprovado o projeto que prendeu, tá? Que condenou o Léo Lins em 18 de maio de 22. Ou seja, desde maio de 22, cumprindo os prazos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, poderia ter vetado esse projeto. Vocês estão entendendo? Não é exatamente 18 de maio, mas decorrido o prazo ali, tá? Em 7 de dezembro de 22, a Câmara aprovou sem mais alterações essa nova versão. Ah, não, desculpa, falei errado. Ela volta pra Câmara. Tá, em 7 de dezembro de 22, a Câmara aprovou sem mais alterações. Falei besteira, tá? Que ela começou na Câmara, vai pro Senado, eles alteram e as alterações têm que ser aprovadas pela Câmara. Em 7 de dezembro de 22, a Câmara aprovou sem mais alterações essa nova versão do texto, conforme recebido do Senado. Então, assim, a Câmara aprova em dezembro de 22, vamos lá, sobe. A Câmara aprova em dezembro de 22 a versão do Senado, relatada pelo PT, que torna essa lei uma máquina de prender comediante. Tá? E isso foi aprovado em 7 de dezembro de 2022, durante o governo de quem? Jair Messias! Que em 7 de dezembro de 22 estava preocupado em fugir do Brasil, mandar as pessoas ficarem na frente do quartel e chorar vendo a Harley Mito ser retirada do palácio, acho que da Alvorada. Eu volto a repetir, ele chorou porque retiraram uma moto de madeira de um palácio. Vamos lá. Na primeira etapa, junto com o PT e PSOL e o restante da esquerda, isso acho que em 2015, foi isso? Eduardo Bolsonaro votou a favor... Não, isso foi em 21. Ah, você tá me zoando? Em 21, com o PT, PSOL e o restante da esquerda, o Dudu Bolsonaro votou a favor do projeto de lei, assim como a maioria dos bolsonaristas. Na segunda, tampouco houve resistência do bolsonarismo aos acréscimos feitos, incluindo a questão do racismo recreativo. Ou seja, não tinha senador bolsonarista? Por que eles não se opuseram ao projeto? Por que eles não se opuseram ao projeto? Os defensores da liberdade de expressão. Na terceira, o então governo Bolsonaro e o PL orientaram o voto sim, assim como os demais partidos, à exceção do Novo, que foi contra o projeto desde a primeira votação na Câmara. O Novo como partido. Embora veículos e ativistas bolsonaristas tenham destacado nas redes que a redação final da lei foi sancionada pelo presidente Lula, isso só ocorreu porque a tramitação terminou no último mês do mandato de Jair Bolsonaro, que igualmente teria sancionado o texto, já que o seu governo e seu partido endossaram. Vocês entenderam? Aí ele vai botando o Felipe Moura Brasil de maneira brilhante, tá, os detalhes do projeto de lei. Que acho que não cabe aqui, que a gente já sabe o resultado do projeto de lei. Tá? Vamos lá, agora os nomes, sobe. Essa alteração foi aprovada na Câmara. Vamos lá, quem votou a favor? Eduardo Bolsonaro, além de 25 do PSB e da esquerda. Os 33 deputados do PL que compareceram à sessão também votaram a favor, assim como a maioria dos bolsonaristas do PSL. Como? Vamos lá! Vamos fazer lista de presença aqui dos defensores da liberdade de expressão. Bibo Nunes. Presente. Soraya. Presente. Francisquini. Presente. Felipe Barros. Presente. Luiz Lima. Presente. Do Novo lá, né? Do Novo do Rio, né? É muito engraçado, Luiz Lima do Novo do Rio. Só lembrando aqui os militantes do MBL, que eu vou lembrar isso mais tarde. Luiz Lima do Novo do Rio. Tá? Galera do Rio de Janeiro do MBL que tá assistindo a live, lembre-se disso. Marcelo Álvaro Antônio. Presente. Vitor Hugo. Presente. E já outro. Agora temos que votaram contra.
Bia Kicis, Carlos Jordi, Carol Detone, Júnior Amaral e Luiz Felipe de Aurélio Bragança, todos do PSL votaram contra. Além de Paulo Eduardo Martins, Roman, Diego Garcia e Reinhold Stefanes. Entre os partidos, somente o Novo, à época, orientou o voto ao contrário. Na orientação feita em plenário, Gilson Marcos alertou sobre as penas proporcionais. Então o Novo já estava certo ali, tá? Participar da comissão, blá, 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 blá. Acréscimos e aprovação do Senado em 18 de maio de 22. Uma das sugestões feitas pela comissão do Senado foi a do racismo recreativo. Caralho, cara, isso é bizarro. Vamos lá. Então isso passou no racismo recreativo como forma de coibir piadas, né? Vai descendo e tal. Esse aumento de pena ficaria previsto no artigo 20. Quem votou com a emenda? Jorge Cajuru, Rose de Freitas, Mara Gabrilli e Randolph. Desce. Aí ele vai colocando a nova redação como foi ficando, incluindo as reclusões, incluindo o que pegou o Léo Lins, tá? Após a leitura do chamado substitutivo pelo relator, o senador Girão, à época do Podemos, hoje assim, um bolsonarista assim, mais bolsonarista que o Bolsonaro, Eduardo Girão, deu parabéns ao senador por mais um golaço. Eu vou repetir, sabe o Eduardo Girão? Aquele que anda com um fetinho? O Eduardo Girão do Novo? Sabe, o homem feto, que ele fica distribuindo fetos, foi um dos caras que conseguiu a proeza de ser massacrado pelo... Meu Deus, o cara do racismo estrutural lá, Silvio Almeida. Lembra? O homem feto. Toma um feto aí pra você ficar... Ele parabenizou pela lei. A senadora Rose de Freitas, do MDB, também parabenizou o petista pelo relatório, assim como Zenaide, do PROS, e Nelsinho Trade, do PSD. A sessão foi presidida pelo Álvaro Dias, do Podemos, que encerrou essa etapa. Encerrar a discussão, sem emenda substitutiva, é dado como definitivamente. Beleza. Eles foram lá, fizeram um discurso antirracismo, né? E aí foi agora a aprovação final na Câmara. O governo Bolsonaro orientou a favor. O governo Bolsonaro orientou a favor. Eu vou repetir. O governo Bolsonaro orientou a favor o projeto que prendeu eles. Que condenou o Léo Lins. Eu vou repetir. O governo Bolsonaro orientou a favor. Então eles estão tentando fugir, falando, o Lula sancionou. O Lula sancionou o quê, ô cara pálida? O que o Lula sancionou, o Bolsonaro sancionaria. Tanto que o governo Bolsonaro orientou a votação como, Riso, pro projeto? A favor. A favor. Alguém... A gente precisa dizer algo mais? Há algo mais pra ser dito? Vamos ver o que o Bibo Nunes disse. Bibo Nunes declarou: digníssimo presidente, novos colegas, uma honra estar nesse ringue onde eu luto pelo Brasil. Esse projeto sou totalmente favorável, Bibo Nunes, porque ele esclarece muito bem a injúria racial, principalmente em ambiente coletivo. Muitas pessoas, quando se veem com centenas ao seu lado, se sentem encorajadas a atacar com blá, 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 blá. Beleza. Blá, 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 blá. Todo o discurso do Bibo Nunes. Por isso, meu nome presidente, sou totalmente favorável. A deputada Soraya Santos também. Presidente, o PL encaminha assim. Repita, Riso. O PL encaminha assim. Presidente, o PL encaminha assim. Vamos clipar esse trecho da live, cortar esse trecho da live. E vocês precisam, Riso, tem que divulgar aí no chat o link do antagonista. Você tem que divulgar essa matéria do antagonista pra todo mundo. Porque é isso que o Kim Paim, o Alan dos Santos, o Eduardo Bolsonaro não quer que você saiba. Eles ficam aquela, faz o L, olha só o que, o filho da puta. Olha só o que, filho da puta. Tá? Vocês, eu sei o que é ter família perseguida por vocês perseguiram o Danilo Gentili, o Léo Lins está sendo preso por uma lei que contou com todas as digitais do bolsonarismo em todas as etapas da feitura. A autora da lei foi secretária da Mulher, nomeada pela Damares e pela Michele Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Tá aí a Michele Bolsonaro, vão concorrer pra presidente. Concorre aí com a Thieron. Concorre aí, ô Michele. Aí o Danilo, né? Porra, o Danilo, cara, é amigo pessoal do Léo Lins. O Léo Lins é vítima disso. Se o Léo Lins desse aso a esse tipo de besteirol dos caras, ele estaria puto com o Danilo, né? Pelo contrário, o Léo e o Danilo, que são vítimas dessa gente, estão publicamente fazendo enfrentamento. Aí o Danilo veio. Se a vontade da família Bolsonaro for feita, acontecerá comigo o mesmo que está acontecendo agora com o Léo Lins. Estão me levando nesse exato momento pro mesmo tribunal criminal e pedindo a mesma prisão pra mim. Mas o idiota abaixo vai ignorar isso. Então o que acontece? Carlos Bolsonaro pede 3 anos de prisão pra Danilo Gentili. Carlos Bolsonaro pede prisão de Danilo Gentili por chamá-lo de mentiroso, covarde e traidor.
Não são eles os heróis da liberdade de expressão? Né? Agora um outro perfil que é bem legal, do Leonardo Lopes, falou: ai, mas não é tudo igual, que é o argumento dos Nicolas, um argumento nicolista, né? Corta para Carlos Bolsonaro pedindo 3 anos de prisão para o Danilo Gentili por ter chamado ele de covarde, e o Eduardo Bolsonaro votando a favor da lei que foi utilizada para mandar prender o Léo Lins. Eu acho que tudo isso, que eram os elementos que já estavam na internet, a gente já estava usando, ficou ainda mais agravado com essa matéria. Isso é apuração jornalística. Novamente, vamos pedir palmas pro Felipe Moura Brasil. Espero sempre que a missão trabalhe direito, tá? Pra saber que um dia o Felipe Moura Brasil não vai fazer uma matéria dessa, porque a gente não vai dar razão pra tomar uma matéria dessas, tá? A gente não vai ser um político merda pra tomar uma matéria mostrando quão merda nós somos. Porque ali é o seguinte, é o Felipe Moura Brasil expondo quão merda esses caras são. O quão merda esses caras são. Que coisa merda, cara. Tá? Tem um vídeo ali do Felipe Moura Brasil falando? Merece, cara. Câmara para ser votado, e quando o texto voltou à Câmara sem áudio? Perdão. Para ser votado, lulistas e bolsonaristas discursaram a favor dele. Vamos começar pela comunista Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Pode soltar, que é rapidinho. Se reconheça que este país ainda é um país racista, estruturalmente racista. A gente muitas vezes vê um crime ser considerado uma injúria, quando deveria ser considerado um crime de racismo. E este projeto evolui para uma tipificação da injúria racial coletiva, que é um passo importante na tipificação da injúria. Agora vamos ver o bolsonarista Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Ainda para discutir a favor, o deputado Bibo Nunes, Rio Grande do Sul. Digníssimo presidente Gilberto Nascimento, novos colegas, uma honra estar neste ringue onde eu luto pelo Brasil. Esse projeto sou totalmente favorável porque ele esclarece muito bem a injúria racial, principalmente em ambiente coletivo. Muitas pessoas, quando se veem com centenas ao seu lado, se sentem encorajadas a atacar covardemente pessoas, independente de credo, etnia ou time de futebol. Então temos que frear esse tipo de injúria racial. Mas também é bom salientar que tem muitos políticos, principalmente de esquerda, que tentam fazer demagogia e que forçam dizer que estão contra um ato racial. Isso tem que sair do âmago, das entranhas, aquela sinceridade em saber tratar o seu irmão, independente de cor. Mas isso está intrínseco no caráter. Então não venha com teatro, com historinhas, que tem que ser assim, assim, quando isso deve ser totalmente natural do ser humano. Tratar o próximo pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu desempenho no trabalho, e jamais pela cor. Agora, deixo bem claro também que não admito demagogos que querem se auto-intitular como defensor máximo, maior do que é uma injúria racial ou racismo. Quem tem esse sentimento tem com naturalidade, trata todos com igualdade, sem ensaio, sem teatro, todos são iguais. Cor, religião, nada interfere no tratamento ao próximo. Todos com naturalidade e com igualdade. E assim teremos uma nação digna de todos. Por isso, senhor presidente, sou totalmente favorável a esse projeto. Muito Aí, bolsonarista totalmente favorável a esse projeto e recriminando o teatro alheio enquanto faz ali uma performance na tribuna da Câmara. Agora vamos ver a bolsonarista Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, lembrando que a gente está naquela que eu chamei de terceira etapa, depois que o texto aprovado pelo Senado com alterações em relação ao texto que veio da Câmara, voltou para a Câmara. Então nós vimos o discurso do Bibo Nunes a favor do projeto, agora vamos ver o da bolsonarista Soraya Santos, do PL do Rio. Pode soltar. O nome do PL é a deputada Soraya Santos. Presidente, o PL encaminha assim. Queria destacar, deputado Antônio Brito, a importância desse projeto e a generosidade de Vossa Excelência, dando nome às pessoas que construíram o resultado dessa relatoria. Destacar alguns pontos, presidente, que são muito importantes. E no relatório do deputado Antônio Brito, ele trata de incondicionalidade quando tem a injúria racial. E ela aumenta o tipo penal, ela não cria um tipo penal, mas quando essa injúria ela é coletiva, nos moldes que a gente tem visto, ela
aumenta a pena para 2 a 5 anos. Para que forma a gente possa punir efetivamente? A pena anterior era muito pequena. Então esse relatório traz algumas novidades que são muito importantes para o combate dessa injúria que ainda assola a sociedade brasileira. Nós temos que entender, deputado Antônio Brito, que um dia nós não vamos precisar mais discutir essas matérias, que finalmente homens e mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todas as religiões são definitivamente iguais perante a lei. Parabéns pelo relatório. É mais uma ferramenta no combate à injúria racial que essa casa promove. PL, portanto, senhor presidente, encaminha sim. Aí a orientação do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Por favor. Aí a vinhetinha com aquela fala que deu que falar. Por favor. E o presidente da sessão, Gilberto Nascimento, buscou agilizar a votação, já que todo mundo estava concordando, ele quis definir o voto sim de todos os partidos. Aí lembrou que o Novo era não. E aí o deputado Thiago Mitrô, do Novo, pediu a palavra. Vamos assistir. Em votação, portanto, substitutiva do Senado Federal. Para orientação de bancada, eu gostaria de solicitar aí se podemos colocar sim para todos, até por provavelmente o Novo dizendo não, ok? Registre, portanto, o voto do Novo como não. Se puder orientar, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para orientar. Perfeito, presidente. O Novo reconhece aqui a gravidade ainda do racismo no Brasil e que devemos ter políticas públicas de enfrentamento a isso. Agora, como um partido que defende veementemente a liberdade de expressão, nós acreditamos que não deveríamos ter crimes de opinião nesse país. Nós, inclusive, já apresentamos um projeto de lei para que as questões, ou que hoje são crimes de injúria e difamação, deixem de ser crimes e parem de ser tratados no Código Penal e sejam tratados na esfera civil. Claro que todo cidadão tem responsabilidade naquilo que diz e deve ser penalizado caso aquilo que ele diga ofenda ou prejudique um terceiro. Agora, não acreditamos que isso deve estar na esfera penal, mas sim na esfera civil. Por isso que já fomos contrários ao projeto quando passou pela Câmara na primeira vez, mas acreditamos que o Senado ainda tornou mais grave essa posição que nós temos em relação a isso. Por isso preferimos manter o texto da Câmara ao contrário. Ok, para concluir isso, preferimos manter o texto da Câmara, uma vez que achamos que o Senado agravou os pontos que são sensíveis para o Partido Novo. Por isso aqui Só um detalhe, o Novo foi contra o texto da Câmara também. Sim. E depois vai agora a favor, não entendi. nós votamos não ao texto do Senado, sim ao texto da Câmara. Ok, registrado o voto não. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado. A matéria vai à sanção. Perfeito. Em votação, a redação final. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se encontram. Portanto, está Acelera aprovada vai, blá, 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 a blá. matéria. A matéria vai à sanção. A redação final da matéria. E aprove para que a lei de fato seja publicada no Diário Oficial. Foi o que aconteceu logo nas primeiras semanas do governo Lula, porque essa sessão ela aconteceu em 7 de dezembro de 2022. Aquele momento bastante turbulento, do qual a gente tem falado aqui, porque tem um processo em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre trama golpista. Semanas depois teve o 8 do 1. Então, o Jair Bolsonaro não sancionou, porque, enfim, não houve tempo para que ele fizesse isso, sendo que no dia 30 até ele foi lá para a Flórida, nos Estados Unidos. Então ficou a cargo do Lula a sanção, mas o governo Bolsonaro orientou o voto sim, o PL orientou o voto sim, então o Jair Bolsonaro, assim como o Lula, teria sancionado essa questão. Tudo isso que a gente mostrou, Duda Teixeira e Denis Xavier, dá margem a muitas reflexões, evidentemente. Primeiro, essa questão que eu trouxe no início, que é da mentirada que o pessoal joga na rede social para se eximir de responsabilidade em relação àquilo que deveria estar fazendo. Porque se é contra a condenação do Léo Lins, que foi baseada em determinados trechos da lei, por que não atuou para que essa lei não passasse? Por que não se manifestou contrariamente? Por que não estava cumprindo as suas atribuições? Estava mais preocupado com lacrar em rede social? Exatamente. Exatamente. O ponto dele é muito bom, que é o ponto de alguém que é intelectualmente honesto. O Felipe Moura está sendo intelectualmente honesto nesse caso. Olha só. Se vocês são tão preocupados com isso, por que em nenhum momento vocês se opuseram nisso? Não é? Se essa matéria é importante, em nenhum momento se preocuparam com esse assunto. Então se não se preocuparam, esse assunto não é importante. A gente fala, faz o L o quê? Vocês são... Cara, vocês têm mais responsabilidade sobre isso do que o governo Lula. Porque vocês tiveram meios de ação pra barrar durante todo o processo. Vocês sabiam, todo mundo já sabia que o PT é a favor disso. A culpa foi do bolsonarismo que passou. Tinham meios de ação, não fizeram nada, agora não adianta... E outra, Riso, ninguém tava indo culpar eles, essa é a real. Sim. As pessoas estavam putas e queriam defender o Léo Lins. E esse é o ponto, porque isso que não dá pra ter... Renan, por isso que assim, só um mongoloide como o retardado do João Bétega, só um retardado problemático com ele, com realmente um lesado, vai conseguir a união da direita. Ou o próprio Wilk lá com a união da direita. Se de união da direita. Não dá pra ter união com essa gente. Então acontece, o Léo Lins vai, toma uma condenação absurda. A gente tinha que falar, porra, enfrentamento aí, somos trazer luz. Não, a preocupação dos caras é tipo assim, a culpa é do isentão. O bolsonarismo, a primeira coisa que faz é apontar o dedo pros outros. Entendeu? Não tem união com esses caras. Esses caras são bichos. Esses caras são bichos. Não tem como unir. Uma pessoa que fala em ficar se unindo com eles é apenas oportunista em termos eleitorais. Não tem nada além de oportunismo em termos eleitorais. Porque esses caras, eles podem querer te usar
numa determinada matéria em nome de uma união e depois ele pega e te descarta. Porque é isso que eles fazem entre eles. Estão lá se matando entre si. Se matando, tanto que eles não se aturam. Tanto que essa turma aí da família Bolsonaro, Kim Paim, lançou o Eduardo como candidato a presidente. Cadê o Nicolas apoiando? Cadê os deputados deles apoiando? Não tem ninguém, eles estão, ó, cada um cada um por si, Deus pra todos. Olha só, pra todo, depende do Deus, depende da igreja neopentecostal que tá bancando, né? Pra um, o Deus é do André Valadão, pro outro é do Malafaia, depende do Deus aí em questão, né? O Deus mesmo dessa gente toda é esse aqui, ó. É o mamon, ó, é a grana. Esse aqui é o Deus que eles gostam, entendeu? Com esse papinho, liberdade de expressão, é mole, cara. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.